Bom, meus amigos, hoje nós vamos ver a segunda parte da Lei de Contravenções Penais, que é a parte especial. Lembrando que essa aula vai estar no www.professorfranklin.com.br. Vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre as contravenções referentes à pessoa. Diria, por gentileza, que o nosso ilustre representante lesse o artigo 18 da Lei de Contravenções. Artigo 18. Fabricar, importar, exportar, ter em depósito ou vender, sem permissão da autoridade, arma ou munição. Pena: prisão simples de 3 meses a 1 ano, ou multa, ou ambas, Cumulativamente. Se o fato não constitui crime contra a ordem política ou social. Veja bem, meus amigos, esse dispositivo, fabricar, importar, exportar, ter em depósito ou vender arma de fogo, ele está derrogado, ou seja, parcialmente revogado, pelo Estatuto do Desarmamento. Hoje, a arma de fogo está disciplinada no Estatuto do Desarmamento. Mas, professor, ele continua válido para arma branca, como arco e flecha, como arma branca, que é faca, machado e canivete, né? Ele continua válido? Continua. Ele só foi derrogado em relação à arma de fogo. Qual a objetividade jurídica? Aqui eu poderia dizer resumidamente que se pretende proteger a incolumidade pública, mas a norma pretende, unindo essa contravenção, combater a criminalidade, combater a produção irregular de facas, de arco e flecha, de canivete. O sujeito ativo dessa contravenção penal, ele é comum, porque essa contravenção penal de fabricação, comércio ou detenção de arma, munição, arma branca, atenção, arma branca, ele pode ser praticado por qualquer pessoa. O sujeito passivo é a coletividade, sendo esse crime um crime de perigo de dano, que pode atingir um número indeterminado de pessoas. O sujeito passivo é a coletividade. O elemento normativo do tipo. O elemento normativo, nós explicamos na aula anterior, que o elemento normativo é aquele elemento do fato típico que o juiz tem que fazer um juízo de valor. E ele está previsto na expressão sem permissão da autoridade. Se a fabricação, comércio ou detenção de arma branca for permitida pela autoridade, não haverá crime. Não haverá contravenção, melhor dizendo. Não haverá crime se for arma de fogo e não haverá contravenção se for arma branca. O elemento subjetivo do tipo é o dolo. Vontade livre e consciente de praticar a conduta prevista no tipo. Evidentemente que ele tem que ter consciência de que ele está fabricando uma arma branca sem permissão da autoridade. Beleza? Quando o senhor fala em canivete, tem esses canivetes que são suíços, que tem vários tipos de utilidades. Sim. É considerado arma branca? A fabricação sem autorização legal desse canivete é considerado contravenção, porque ele é considerado arma branca. Pode ser utilizado para agredir a incolumidade física de uma pessoa. Artigo 19. Trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta sem licença da autoridade. Pena: prisão simples de 15 dias a 6 meses ou multa, ou ambas cumulativamente. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se o agente já for condenado em sentença recorrível por violência contra a pessoa. Incorre também na mesma pena de prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa quem possuindo arma ou munição
deixa de fazer comunicação ou entrega à autoridade quando a lei o determina. Continua. Permite que alienado menor de 18 anos ou pessoa inexperiente no manejo da arma tenha consigo, e omite as cautelas necessárias para impedir que dela se apodere facilmente alienado menor de 18 anos ou pessoa inexperiente em manejar. Meus amigos, esse dispositivo da Lei de Contravenções Penais foi parcialmente revogado pelo Estatuto do Desarmamento. Todas essas condutas que eu mencionei, no que se refere à arma de fogo, estão previstas hoje no Estatuto do Desarmamento. Portanto, essas condutas não são mais contravenções penais no que se refere à arma de fogo. Professor, no que se refere à arma branca, como faca, punhais, peixeiras, espadas, dardos, flechas, ainda persiste a contravenção penal? Sim. Então prestem muita atenção. Existe uma diferença muito grande na prova de vocês. Vem uma questão mais ou menos assim: um cidadão deixa uma arma de fogo em cima de uma estante, e essa arma de fogo ela fica exposta, e uma criança vai lá e pega a arma de fogo. Ainda que a criança não efetue nenhum disparo, ainda que não aconteça nada com a criança, só o fato dele estar omitindo as cautelas necessárias para que aquele menor de 18 anos se apodere da arma, ele já vai estar praticando o crime previsto no Estatuto do Desarmamento. Mas, professor, se em vez da arma de fogo fosse uma faca, fosse uma peixeira, fosse uma flecha, e a criança fosse lá e se apoderasse, aí nós teríamos a Lei de Contravenções Penais, o artigo 19 da Lei de Contravenções Penais. Se eu permito alienar menor de 18 anos ou pessoa inexperiente no manejo de arma branca a pegar a arma branca, contravenção do artigo 19. Se tratar de arma de fogo, nós vamos lá para o Estatuto do Desarmamento. Deu para entender? Qual a objetividade jurídica? A objetividade jurídica do artigo 19 é múltipla, porque ela protege a vida, a incolumidade física e a saúde dos cidadãos. Sujeito ativo pode ser cometida por qualquer pessoa, é uma contravenção comum. Qualquer pessoa pode deixar uma flecha, um facão em cima de uma mesa e um menor, um alienado mental, se apoderar dessa arma branca. A lei não exige nenhuma qualificação especial, daí por isso eu digo que é sujeito ativo comum. Passivo é o Estado. Por quê? Porque o Estado é o titular do bem jurídico. Poderia ser a coletividade? Pode ser também a coletividade. Porque se aquele menor de 18 anos se apodera da arma e sai atirando e mata uma pessoa, evidentemente que nós teremos aí um crime previsto no Estatuto do Desarmamento. Se ele pega uma faca e esfaqueia o seu coleguinha, nós vamos ter a contravenção penal e, por conta da lesão corporal, pelo princípio da consunção, o crime fim acaba absolvendo o crime meio. Bom, elemento subjetivo do tipo é o dolo, consciente na vontade de não tomar as providências necessárias para que aquela arma branca seja apoderada. Professor, tem uma diferença aqui para o Estatuto do Desarmamento? Sim, porque quando o Estatuto do Desarmamento prevê a omissão de cautela, nós vamos ver na aula do Estatuto do Desarmamento, uma aula muito boa, não percam, emocionante a aula. Vocês vão ver que na omissão de cautela, o elemento subjetivo é a culpa. Ele deixou de tomar as cautelas necessárias para que aquela
que aquele menor ou deficiente mental se apoderasse da arma. Aqui não. Aqui nós temos o dolo. O elemento normativo do tipo consiste na expressão ausência de permissão da autoridade. No caso em que ele deveria entregar a arma para a autoridade e não o fez, pela essa ausência de permissão, a conduta dele é típica. Anúncio de meio abortivo. Pode ler. Artigo 20, Luciano. Anunciar processo, substância ou objeto destinado a provocar aborto. Pena Multa. de 1.000 cruzeiros a 10.000 cruzeiros. Bom, meus amigos, anunciar meio destinado a praticar aborto é contravenção prevista no artigo 20. Qual a objetividade jurídica dessa contravenção? É a proteção do direito à vida. Se protege a prática de condutas que visem a prática do aborto. Secundariamente, se protege a própria preservação da espécie humana. Qual é o sujeito ativo? Ele é um comum, porque pode ser praticado por qualquer pessoa. Sujeito passivo, o Estado. Atenção, é o Estado, porque aqui é só anunciar o meio para praticar o aborto. Se a pessoa recebe o anúncio, usa do remédio ou do instrumento e pratica o aborto, ela vai estar praticando o crime de aborto. Quem anunciou é que responde por anúncio de meio abortivo. Prestem bem atenção. Uma coisa é a pessoa que anuncia, que pratica a contravenção do artigo 20, e outra pessoa que recebeu o anúncio, que comprou o medicamento, tomou o medicamento e abortou o feto. Beleza? Sujeito passivo é o Estado, já falei, conduta típica. O núcleo do verbo é anunciar, que significa noticiar, fazer publicidade. Daí que se você um dia, se tu verificares um dia no jornal um anúncio de meio abortivo, tu já sabes que isso é contravenção penal. E o elemento subjetivo é o dolo de perigo, porque a pessoa tem que ter consciência de que ela está anunciando um meio capaz de provocar o aborto. Professor, essa multa é bem irrisória. Detalhe que aqui a multa vem isolada. Né? Nós explicamos a questão que nas contravenções é possível a multa vir isolada. Só que essa multa referente a cruzeiros, ela está revogada. Atenção, nós usamos os parâmetros de dias multa do Código Penal. Portanto, é possível que a pessoa receba muito mais do que está previsto aqui. Inclusive no artigo que está escrito multa. Isso. Professor, Bom, diga. Dias multa, isso representa o quê? Eu teria que explicar para você, dar uma aula de multa. Mas em linhas gerais, nós temos a possibilidade no Código Penal de fazer a aplicação de dias multa, e esses dias multa é para cada dia, tá, da pena de multa se aplica um valor de dias multa. Esse valor poderá ser um valor alto se nós tivermos uma pessoa que tenha boa capacidade financeira, e ele vai ser um valor baixo se a pessoa for pobre. Então, o valor do dias multa, ele é fixado de acordo com a situação econômica do réu. Beleza? Vias de fato. Praticar vias de fato contra alguém. Prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa, se o fato não constituir crime mais grave. Aumenta-se a pena de 1/3